Ih, eu tô achando que você vai falar de Bolsonaro. Ah, vou. Vou. Se eu tenho um presidente da República que promove um ato golpista em Brasília, com a presença de ministros de Estado e caminhando para 440 mil mortos, faz uma churrascada e promove uma churrascada, né? E as pessoas que estão lá estão fazendo gritos de guerra em favor de uma intervenção militar, eu tenho de falar desses assuntos. Estavam presentes na manifestação golpista o general Braga Neto, ministro da Defesa, o general Augusto Heleno, chefe da Segurança Institucional. Então nós temos o ministro da Defesa, que participa de um ato golpista, que conclama os militares a intervir nos dois outros poderes da República. Nós temos o chefe da Segurança Institucional, que participa de um ato que pede o rompimento do governo com as instituições, porque o que se prega ali é um autogolpe. Nós temos Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que responde em boa parte pela reputação horrível que o país tem hoje lá fora, e infelizmente com justeza, né, dada a política que ele aplica aqui dentro. O ministro Gilson Machado, do Turismo, sanfoneiro, mas esse, enfim, ele está dizendo, olha, nós queremos aqui ter uma ditadura e depois você vem para cá, né, fazer turismo para ver como é uma ditadura latino-americana. Vai ver que é isso. O Anderson Torres, ministro da Justiça. Ei, Anderson Torres. Tá vendo, Anderson Torres? Como a crítica que eu te fiz há poucos dias era merecida? E talvez até tímida? Tá aí. Participando o ministro da Justiça de um ato golpista, sendo delegado da Polícia Federal. E, infelizmente, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Quando eu digo infelizmente, porque até então vinha se comportando de uma maneira correta e adequada do ponto de vista institucional. As pessoas podiam discordar dessas ou daquelas escolhas, mas institucionalmente não havia nenhum comprometimento da Tereza Cristina com teses autoritárias. Agora sim, talvez tenha sido uma imposição, não interessa, mas não sendo ela nenhuma pobre coitada que precisa, que não tem alternativa fora da imposição, representante inclusive do agronegócio junto ao governo, se impõe a ela que participe de um ato golpista, que diga não e caia fora do governo, mas ela preferiu ficar. E não adianta falar, querida, que agora é para o nosso bem, porque não é, é para o seu bem apenas. E dos interesses que você representa. Para o bem do país não é. Porque ninguém que participe de um ato golpista está atuando para o bem do país. E aos poucos vocês notem que o DEM ele vai se tornando um micropartido de extrema-direita, né? Saiu aqui o vice-governador de São Paulo, Alexandre Garcia, o Rodrigo Garcia. Olha, cada ato falho que a gente comete. O Rodrigo Garcia, saiu o Rodrigo Maia. Rodrigo Garcia foi para o PSDB. Rodrigo Maia a ver, talvez vá para o PSD. Já saiu o governador do Rio, Eduardo Paes. Tereza Cristina, agora, do DEM, participa de ato golpista. O representante da CPI, do DEM, de um governismo? Não, quer dizer, atua na prática para tentar sabotar a investigação, né?
E o ACM Neto anunciou, todo bravo com a ida do Rodrigo Garcia para o PSDB, que ele está rompendo com o PSDB. Bom, é isso, ACM Neto. Daqui a pouco ou você também sai do DEM, ou vai ficar numa micro-legenda ultra-reacionária. E aí sim, finalmente vai acabar. Ah, sim, havia ali alguns milhares de pessoas, sei lá quantos. Movimento convocado por ruralistas. A CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, oficialmente não estava no movimento. Mas foram ruralistas, pessoas que apoiam a política de meio ambiente e de ocupação de terra no país, o que não interessa ao agronegócio brasileiro, ao contrário. Né? Muita gente ligada a denominações religiosas, que também foi uma marcha em defesa da família de Deus, da família cristã, como se o cristianismo estivesse sob ameaça no Brasil. E o presidente, claro, fazendo o discurso golpista, ao lado do ministro da Defesa, o que desagradou profundamente a cúpula das Forças Armadas. Porque, mais uma vez, se tenta ali associar, né, os militares a uma intervenção golpista. E aí, inclusive, é preciso começar a fazer cada vez mais a distinção. Veja, embora, sim, existam muitos militares que defendem esse governo, agora é preciso fazer a distinção entre militares da reserva, que estão, inclusive, se aproveitando de uma coisa essencialmente imoral, que é o teto de salário dobrado, né? Hoje tem general da reserva no poder ganhando mais de 60 paus por mês, quando o teto é 39. Nada disso fica bonito para vocês. Nada disso fica bonito. E a diferença do que parece, essa gritaria do Bolsonaro revela mais isolamento do que outra coisa. Isolamento e descolamento da opinião pública, da maioria dos brasileiros. Se vai recuperar o prestígio, não sei. Não tenho bola de cristal. Ah, sim, a economia está melhorando um pouco, nós vamos ver. Deve crescer até mais do que se esperava inicialmente. O suficiente para mudar os ânimos? O suficiente para que esse crescimento chegue aos mais pobres? Não tenho bola de cristal, não sei. Mas é crescente a indignação com a atuação do governo, especialmente na área de saúde. Vejam a vacinação no país, que anda a passos lentíssimos, né? Trazendo riscos adicionais do ponto de vista sanitário, de que falaremos aqui ainda hoje. Lamento a presença no ato golpista do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O que ele está fazendo lá? Por que o presidente de um banco estatal tem de participar de um ato que prega o rompimento com a ordem? E aí se confirma especialmente em relação a Tereza Cristina, eu já disse aqui uma vez que o Bolsonaro tem uma capacidade um pouco assustadora, né? Ele piora as pessoas que convivem com ele, em vez de pessoas que têm um padrão intelectual superior ao dele contribuírem para melhorá-lo. Acontece o contrário. Não é o melhor que o torna melhor. Ele, sendo pior, piora aqueles que com ele convivem. E isso é invariável. Vejam o caso até de Paulo Guedes. Eu não acho que ideologicamente Paulo Guedes seja melhor que Bolsonaro, deixo claro. Eu acho que ele é tão reacionário quanto. Ele só não tinha um padrão intelectual tão rebaixado como o do presidente. Mas por várias declarações que faz, a gente nota que também isso foi rebaixado.
não é só ser um reacionário, não é só lutar para o Brasil andar para trás, né? É dizer coisas impensadas, né? E aí eu acho curioso, porque especialmente nas redes sociais, vem sempre uma patrulha em cima de mim. Ah, porque você foi muito crítico do PT, porque não sei o quê. Ah, está vivendo uma regressão esquerdista. É a coisa mais tola, infantil e chucra a dizer. Quer dizer que porque eu me afino com teses liberais, eu deveria apoiar um governo golpista, mas o liberalismo que eu defendo é absolutamente avesso a esse tipo de autoritarismo. Militar não existe para governar, por exemplo. Não, o Bolsonaro ganhou a eleição. Eu estou falando desses outros todos que ficam lá do general Braga Neto defendendo o golpe. Querem que eu me afine com gente golpista? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso não é coisa de liberal, isso é coisa de autoritário, eu não sou. Não? Lamento o que tenha acontecido e, obviamente, né, isso traduz mais isolamento do que outra coisa. Se sairá desse isolamento ou não, aí a ver. Fica muito difícil, né? Porque o presidente, veja, a sociedade aos poucos está aí administrando a necessidade de se resguardar e, ao mesmo tempo, de voltar, na medida do possível, uma certa normalidade. E é claro que se nós tivéssemos vacinas e uma vacinação eficiente, essa volta à normalidade seria facilitada. Mas o presidente está pouco se lixando para aqueles que morreram. E aí hoje, falando a seus apoiadores, referiu-se aos idiotas que ficam em casa. Nem precisa botar o vídeo, que é uma coisa lamentável. Aos idiotas que ficam em casa. Ora, quem pode ficar em casa, a recomendação universal ainda hoje é quem pode ficar em casa, fique. Não podendo ficar, tome todos os cuidados para não se contaminar, incluindo, obviamente, o uso de máscara. O que o presidente não fez na manifestação golpista. E não faz. Então, o comportamento do presidente inequivocamente contribui para a contaminação. E ele é o único chefe de Estado no mundo hoje que faz isso. Não, se existe algum comportamento idiota, presidente, é o daqueles que seguem a sua orientação. A sua orientação em si é uma idiotice, mas o senhor faz por cálculo. Nós já tratamos disso aqui. Para manter unida aquela sua base ali, né? Porque afinal de contas as pessoas querem ouvir essas idiotices que Vossa Excelência fala. E que contribuem, insisto, para contaminar pessoas e para matar pessoas. Muita gente teme uma terceira onda no Brasil. Se houver, há dois fatores preponderantes para que aconteça. A baixa vacinação e a responsabilidade, senhor Jair Bolsonaro, é sua. E o comportamento irresponsável de muita gente. E essa responsabilidade também é sua. E, secundariamente, desse staff militar que apoia o seu governo,
a começar do atual ministro da Defesa, que era ministro-chefe da Casa Civil, a quem coube coordenar os esforços contra a Covid-19 e que infelizmente nada fez.